Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForC Bilingual Academy. Quando pensamos em currículo, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é um documento técnico, cheio de metas, descritivos e conteúdos. Mas será que o currículo deveria se resumir a isso? Ou ele deve ser um projeto vivo, capaz de dar sentido ao que ensinamos e de se conectar com a vida real dos nossos alunos? A pergunta norteadora de hoje é: o que realmente faz sentido ensinar hoje em um mundo em constante transformação? E para a conversa de hoje nós temos a Sarah Rios, idealizadora e mantenedora da ForC Bilingual Academy, Juliana Storniolo, diretora pedagógica da ForC, e temos também a presença do professor José Moura, pesquisador, escritor e conferencista, referência em inovação educacional no Brasil, cofundador da Escola do Futuro da USP e pioneiro em metodologias ativas e modelos híbridos. Vamos lá! Doutor Moura, o senhor fala muito sobre a diferença entre mudanças incrementais e mudanças estruturais na educação. Mas quando pensamos em currículo, o que deveria ser prioridade hoje? Ajustar o que temos ou redesenhar a escola de forma mais profunda? Bom, é uma pergunta complexa porque depende de. Se eu estou falando com gestores de escolas que já existem, você tem toda uma trajetória, uma história, uma cultura, como você faz uma transformação. Provavelmente você vai fazendo-a de forma mais incremental, porque você tem que planejar uma mudança com cuidado, porque você já tem tem equipes, tem famílias, então, essa é uma situação. Se eu penso agora a escola como um projeto do zero, aí sim, aí tem que ser disruptiva, não, para que você vai copiar o que outros já fizeram durante muito tempo? Então, eu creio que na educação não há uma única solução, assim como na vida. E o importante é saber aonde você quer chegar, quais os valores que você defende, seja gestor, coordenador, professor, pai, o que você quer que a escola ofereça, e com isso você desenhe as soluções que são viáveis do ponto de vista estratégico e do ponto de vista financeiro também, porque tudo tem custo. Então, idealmente, pensar no modelo transformador, porque tudo está se transformando, porque a escola está como toda a sociedade, numa etapa, numa era de mudanças grandes que todos estamos experimentando. Então, todos estamos dentro desta dinâmica transformadora, mas alguns podem fazê-lo, dar saltos maiores, e outros talvez tenham que fazê-lo com mais cuidado. Mas no final eu creio que temos que chegar, ou chegaremos, a algo convergente. Mas esse é o ideal, porque também não temos um único modelo de escola, de currículo, temos escolas com propostas muito diferentes hoje. Temos escolas que são extremamente avançadas, interessantes, temos escolas que são muito ainda focadas na transmissão, no conteúdo, tem escolas que são mais democráticas, mais participativas, em que o aluno realmente ele pode tomar decisões ou participar em decisões, e outras em que ele é um executor de tarefas, e que tudo bem decidido de cima para baixo. Então, não estamos falando de algo em que todo mundo esteja de acordo, e isso reflete também uma sociedade que ela tem valores muito diferentes e modelos de escola diferentes, por isso que eles procuram essas escolas. Claro que eu me alinho dentro da perspectiva de educadores humanistas, transformadores, sei lá, como Paulo Freire, o Edgar Morin e outros, que falam desta escola que ajuda as pessoas a se transformarem, a evoluírem
como cidadãos, como individualmente, grupalmente, que tenham uma visão social. Mas essa é a visão que eu defendo, que eu acredito e que, pela qual luto. Sim. Pensando nesse desenvolvimento individual e coletivo da escola como um reflexo da sociedade, Sara, quando você olha para o currículo da escola, o que você espera que tanto o currículo quanto a escola sejam capazes de gerar na vida das crianças e dos jovens? Eu sempre falo que uma coisa do currículo às vezes nós falamos o que nós vamos ensinar, mas eu olho o que nós queremos que o aluno queira aprender, que é muito diferente. Uhum. E que hoje, 2025, pensando em todas as ferramentas que nós temos, a tecnologia, o dinamismo do mundo, quais são as habilidades e os pensamentos, as escolhas que esses alunos vão precisar fazer ao longo da vida? Muito provavelmente não vai ser uma disciplina que vai ajudar ou atrapalhar a vida. Aí a pergunta, então, que tempo que nós damos dentro da escola para que eles estão aprendendo a ser gente, aprendendo fazer escolhas, ser autônomo sobre o pensamento, ter curiosidade, buscar a sua compreensão. Uhum. Então, eu olho muito mais as habilidades e as competências que nós precisamos desenvolver de um currículo pensado em disciplina. Então, isso para falar que qualquer disciplina para mim pode virar interessante para as competências. Então, Sim. posso estar falando das ciências e desenvolver pensamento crítico. Como eu posso fazer uma ciência que somente o aluno sabe decorar o que alguém falou sobre a ciência. Então, eu opto para os diálogos, opto para os pensamentos, e aí entra muito mais no currículo do como fazer as coisas. Aí muito mais metodologias ativas, muitos mais diálogos, muito mais tempo de exploração. Tempo para criar, tempo para ser curioso, curioso o que o outro pensa. Então, por mim, o trabalho do currículo, talvez espaço e tempo é mais importante do que o que é ensinado, porque o foco para mim é as habilidades executivas, outras habilidades que estamos colocando. Eu não estou falando que não é importante algum conteúdo, Uhum. mas por mim esse espaço e o tempo para isso. Aí pergunta, tem estudos que mostram que tem alunos que passam 3 ou 4 dias numa escola sem abrir a boca, Uhum. sem fazer uma pergunta, sem nada. Isso não é além de não ser ativo e não passivo, é um desperdício de Uhum. tempo do ser humano, do potencial. Então se eu penso que nós temos uma escola cheia de indivíduos e cada um com características distintas e oportunidades totalmente abertos. Eu penso mais que a escola tem que ser um saco-rolha de potencial. Como sacar o Uhum. potencial de cada um? Porque nós temos uma sociedade rica. Então, no mundo cheio de algoritmos, que deixa nós muito homogêneos, muito bitolados em conversas parecidas, isso me preocupa. Então, como que a escola deveria estar se colocando um currículo, pensamentos diversos? Conversas que de fato me faz refletir se eu tenho certeza que eu estou sabendo alguma coisa. Então, essa busca, esse atrito que por mim faz parte do currículo. Com certeza. Juliana, pensando um pouco, né, em tudo isso que a gente traz, como é que a gente equilibra aquilo que é regra prevista em documentos oficiais e tudo, com aquilo que realmente faz sentido para a comunidade do futuro e de hoje, né, que nós estamos construindo os nossos futuros? Primeiro acho que a gente tem que entender que as regras, a documentação, elas são um norte, mas ela não é o nosso limite, né. Então achar os espaços para crescer e tornar isso relevante, nós precisamos como escola olhar, tanto na relevância para o mundo de hoje, para o futuro, ou aquilo que, interessa para o aluno, realmente, né, e para a sociedade. Então acho que esse é o primeiro ponto, olhar não só para o que é exigido, mas quais são os espaços que a gente tem para crescer
olhando como um todo. Então, a gente está falando que o aluno como um todo e que exige habilidades e competências para aprender também o que está ali exigido pela documentação, Uhum. certo? Então, quais são os pensamentos que surgem daquela discussão, do que está ali? Como é que eu puxo pensamentos e que perguntas esse aluno tem relacionado a isso? Como tornar o que está ali interessante para ele? Lembrando que ele tem um conhecimento prévio, ele vem de algum contexto, que ele tem interesses, é curioso por algo, e que eu também sei onde eu quero chegar, né? Porque tem uma intencionalidade. Acho que é quando a gente olha para um documento como ele parte do meu processo, mas não o resultado apenas do meu processo, esse documento me ajuda, mas ele não me limita. Acho que Uhum. esse é um ponto essencial na escola. É. E pensar que, para isso, eu preciso ouvir o aluno. Então, quais são os espaços que eu tenho em que o aluno se coloca, faz escolhas, e eu ouço a voz, sei o que está passando ali, quais as expectativas para poder também aplicar o que está na documentação ou Uhum. na legislação, né? É. É, Hum. é que a linha de chegada não é o limite. Então, a organização de que os diretrizes Uhum. te dá alguma orientação, mas essa não é a linha de Sim. chegada. A linha de Uhum. chegada são outros objetivos. Uhum. É, e a questão quando a gente fala da escola centrada no aluno, é uma parte da equação, que estamos olhando um pouco para o Uhum. aluno, porque normalmente ele não está sendo levado em consideração. Mas a escola é um processo de troca, de intercâmbio entre o que o aluno eh, quer, procura, as inquietações, e o que a sociedade como um todo percebe que pode ser útil, que é o Uhum. currículo. O currículo é dizer: olha, por que você está aqui neste espaço? Por que vale a pena estarmos juntos? Porque eu posso te ajudar, mas a partir do que você precisa. Então, é um equilíbrio muito delicado, porque se você foca demais no aluno, você tem uma escola como Summerhill ou outra que cada um faz o que quer e pode fazer, o que também é complicado, porque a sociedade tem limites, você tem também, quando você trabalha o individual de um lado, mas tem que trabalhar o coletivo, o Uhum. grupal. Então não se resolve tudo só em atender a cada um. Sim. Então esse equilíbrio, ele precisa de gestores muito atentos, e também por trás está as famílias, que cada uma tem suas expectativas, então, são muitos atores aí, que Uhum. vocês que são gestores, vocês sabem, vivem o dia a Sim. dia disso, como se você desbalanceia isso, fica faltando algo, Uhum. como uma mesa de 3 pernas, ela vai se inclinar. Então, é um contínua busca de atender a cada um, de envolvê-lo em grupos, de atender a um ministério que tem uma proposta, que tem uma BNCC, que tem, atender também a filosofia da escola, ou seja, quais são os valores que a escola defende. Então, também você tem valores norteadores. Que competências eu quero desenvolver e de que forma, como como organização. Então, a escola é viva, porque é feita de pessoas. O prédio está aí, é reflexo. Uhum. O prédio, as salas de aula refletem um pouco a filosofia da escola, mas é muito mais como as pessoas interagem concretamente no dia a dia. Então, e estamos fazendo isso num período de grandes mudanças. Ou seja, como fazer isso? É quando você tem, por exemplo, tecnologias sofisticadíssimas hoje para atender a cada um, com inteligência artificial, e ao mesmo tempo não perder a dimensão coletiva. Uhum. Como juntar. É a primeira vez que podemos realmente personalizar, porque temos condições de ver o que cada um
cada um é até onde ele vai, em que estágio ele está. Podemos ter essa visão e ajudá-lo a que não se perca nisso, que não procure só saídas fáceis pela tecnologia e também trazer toda essa dimensão social. A escola ela não pode ser só trabalhar com projetos individuais que atendam a cada um. E creio que esse equilíbrio ele é fundamental. Uma outra dimensão que está aparecendo hoje no currículo é a mentoria. Quer dizer, que ter professores que orientem esses alunos dentro dessa perspectiva, quer dizer, como é que eles aproveitam esse currículo que é, de alguma forma, pensado para todos, especificamente para cada um, e como prepará-lo para aquilo que ele tem de melhor. Então, são muitas variáveis, mas é uma alquimia, é como uma Alquimia, uma gosto. alquimia. Gostei da Porque equação, mas eu gostei mais da alquimia. é uma alquimia porque você tem que misturar ingredientes. Eu penso assim um pouco, o conjunto de professores é como se fosse um conjunto de pessoas que estão numa culinária, fazendo um restaurante sofisticado, em que você tem o chefe, que seria, sei lá, a mantenedora e gestora principal, a diretora também, e que tem que juntar essas várias possibilidades que são os ingredientes para construir soluções diferentes, pratos assim, Pratos. sofisticados. Então essa metáfora da culinária, ela é interessante porque você tem vegetais que são de época, frutas que são da estação, como você se adapta a cada período E de que de a forma refeição ela tanto vai nutrir vai quanto ela ter vai contemplar outros aspectos, isso, né? Então o aluno também precisa sentir prazer ali, mas isso. não só isso, né? É. A palavra interação e integração, ela é muito importante nesse processo, né? Que se a gente falar em currículo como parte desses ingredientes e com o qual nós precisamos interagir e dar sabor, então assim, a Isso, gente sabe sabor, qual é a intensidade, a intencionalidade, onde nós queremos chegar, mas isso é para dar sabor, não para ser o limite, né? Então, vamos aí, e aí vai ser com a interação com o currículo, com a interação com a vida do aluno, com a interação com outras pessoas. E nunca acho que foi, não sei, tão essencial nós sermos intencionais nas relações sociais. Porque realmente com a tecnologia e a individualização, chegou-se a um ponto em que nós precisamos muitas vezes ensinar a se relacionar com o outro. É isso aí. Que é mais um ingrediente da É algo que está culinária muito aí. forte. Depois da pandemia, parece Sim, que ficou sim. visível que precisamos interagir melhor. As pessoas parece que se voltaram um pouco para si mesmas, ficaram muito dentro de si. Buscar conhecimento e potencial individual não deveria ser individualista nem egoísta. Isso. Aí é a pergunta, como que nós conseguimos colocar que as pessoas se interessem por coisas coletivas? Uhum. Mas Sim. problemas, então, na nossa escola nós temos os perguntas norteadores dos projetos, e todos os perguntas norteador, ela tem a ver com o dilema do ser humano. Então não é um dilema só meu, é eu dentro de um dilema maior. E isso que ajuda a fazer uma amarração. Mas de fato é alquimia, é receita. E a dificuldade disso é como gerir uma coisa viva. Viva, é isso aí. Porque, voltando à conversa do currículo, as pessoas querem programar tudo programado dentro de um tempo e espaço totalmente fixo e rígido, e aí não flui. É verdade. Eu acho que nós somos grandes fãs da educação infantil dentro da nossa escola, e a BNCC, ela traz objetivos de aprendizagem para as idades mais velhas, e para a educação infantil eles falam em direitos de aprendizagem, e eu acho isso muito bonito e que a gente poderia levar para os outros ciclos também, né, de que os alunos eles têm direito a aprender tudo isso, eles têm o direito de aprender tudo isso que está no currículo.
E eles também têm direito de se aprofundar em outras coisas a partir daquilo. Então, quando a gente pensa, eu respeito a BNCC, esse documento que ele foi feito, foi elaborado com muitas cabeças pensando, como um direito de aprendizagem dos meus alunos, eu tenho pontos de partida e não só um limite de chegada. Então, eu consigo dali fazer outras coisas que complementem, que não necessariamente eu vou aprender aquilo naquele ano que me programaram, eu posso trazer isso para outro momento, mas faz parte do meu direito de aprendizagem, né? E volta na relação comigo mesma e com o outro, né? Porque assim, a hora que eu trago aquilo que eu tenho direito, nós todos temos direito de aprender, Uhum. e nós temos direito de aprofundar. E pode ser que não aprofundar, eu preciso me conhecer bem para poder aprofundar mais. E conhecer a sociedade onde eu vivo para poder aprofundar no que eu quero também. Então, sempre a gente vai nesse relacionamento, né? Meu, com o que eu tenho direito, com o currículo, com as pessoas em volta de mim, que não é só dentro da escola, como o professor bem lembrou, né? A sociedade faz parte desse processo, pais, comunidades em que essas crianças e adolescentes vivem também fora da escola. Eu acho, tem esse lado também de direitos e tem o lado das responsabilidades. Então, nossa escola trabalhamos muito a parte da cultura, a parte da cidadania, a colaboração e o pensamento crítico. Nós fazemos parte de algo maior. Nós não somos capazes, como humanos, de viver sozinhos, isolados. E não é isso, nós somos animais sociais. E entendo que nós temos que estar sempre olhando na escola quais são essas responsabilidades. Então, uma das coisas que tem que estar no currículo, no dia a dia, às vezes no corredor, no parquinho, é a maneira de tratar o outro, o respeito, responsabilidades. Então, às vezes nós falamos dos direitos, mas eu preciso ser um ser responsável. Para ser autônomo, eu tenho que assumir essa responsabilidade. E isso, às vezes, ela fica diluído na receita. Mas às vezes é é o tempero que dá tudo, a diferença, né? Você vê que o que é mais difícil da escola para mim, é ter pessoas que sejam muito avançadas nessa síntese de vida, no conhecimento, desenvolver suas competências pessoais, pessoas que tenham uma dimensão de acolhimento, não como marketing, mas um pouco como projeto deles, de pessoas que sabem lidar com conflitos, enfim, colaborar, que não é fácil. Uma das coisas que me surpreenderam negativamente em relação à expectativa que eu tinha com a universidade, uma universidade como a de São Paulo, onde fiz mestrado, doutorado, depois fui professor, é que eu imaginava que as pessoas, por serem muito avançadas em conhecimento intelectual, currículos assim com pós-doutorado no mundo inteiro, que eram pessoas extremamente avançadas em tudo, e muitos não, eu encontrei pessoas maravilhosas, claro, mas havia muitos que eram pessoas que conheciam muito, mas eram pessoas invejosas, ou difíceis de trabalhar, dizia, meu Deus, como uma pessoa interessante não percebe que lhe faltam essas dimensões básicas da convivência. Então, ter pessoas numa escola em que todos trabalhem juntos, em que cada um também respeite o outro, em que você saiba ouvir, porque como você tem uma experiência maior de vida, você quer quando você vê uma criança ou um adolescente, já você quer dizer, não, isso está errado. Então você tem que saber como conversar para não impor, mesmo que você tenha razão, mas ele tem que perceber por ele mesmo com a tua mediação, mas você não pode impor. Então a escola está muito feita, e a cultura escolar ela é muito autoritária, sem a gente perceber, ela vem tudo meio construído de cima para baixo. E mudar para o professor sair um pouco daquele que sabe para aquele que está junto, ele sabe, está junto, mas ele não diz tudo o que sabe, ele pergunta, ele incentiva que o aluno procure respostas, investigue,
que haja descobertas, que o aluno descubra. Você já sabe muitas já fez suas descobertas, mas claro, você tem 30, 40, 50, 60 anos, o aluno está com 10, 12, ele tem que fazer as dele, no tempo dele. Então, essa sensibilidade, ela é muito muito delicado. Então, na metáfora da culinária, se você salga um pouco um prato, você estragou. Então, se você força, se você critica demais, ou se você também deixa tudo solto demais, estragou. Então, desanda o prato. Então, então, é um equilíbrio muito delicado que se reconstrói continuamente e que precisa de sensibilidade. E que você vai agregando camadas, também é como os pratos, você vai e vai colocando um novo ingrediente. Que camadas temos hoje que são complexas? Além do humano, estratégias ativas, aí colocamos a camada da interação entre a escola e o entorno, a família, o ambiente. Aí coloca a camada digital, que vai cada vez sendo mais sofisticada. Aí hoje eu creio que há uma camada que está chamando a escola e que ainda é algo a ser construído, que está na junção do humano, nos valores que nós chamamos humanos, mas também é de falar da visão ampla. A criança começa a se fazer perguntas. De onde que eu venho? O que eu sou? Para onde que eu vou? Qual é o sentido da vida? Por que que estou aprendendo? Ou seja, qual é o sentido? Por que eu aprendo? Não basta dizer, não, porque é importante para o teu futuro, para você depois ser bem-sucedido na vida. Ok, é uma parte, mas sempre é uma pergunta atrás dessa pergunta. Por que eu quero fazer com a vida e qual é um pouco o meu propósito? Então, esse eixo do chamado projeto de vida, ou de pensar o que eu faço com a vida e ter pessoas que me ajudam nisso, é também um caminho importante da escola e que vai se ampliando. E muitos pensam só no empreendedorismo como uma das dimensões ou no projeto profissional. É por aí, mas é empreender na vida e não só empreender profissionalmente. Então, a escola, ela cada vez assume papéis mais amplos, por isso que o currículo é complexo, porque não cabe tudo. Você não pode ensinar tudo, e a gente vai colocando educação financeira, educação para o trânsito, educação ecológica, ok, a inclusão, e todos são dimensões fundamentais. E a elevação de consciências. Cada vez a escola vai se sofisticando mais, porque a vida vai ficando mais complexa, porque temos mais também investigações, temos inquietações. Então, por isso eu digo, é um processo inacavável, é cada vez mais interessante, rico, complexo, e temos que dizer a todos que todos fazem parte desse processo. Se falha um deles, por exemplo, se os pais deixam a escola sozinha, falha algo, porque os pais também estão educando em valores, eles têm que estar alinhados. O valor da escola, o que a criança vê na escola tem que, de alguma forma, ser reflexo lá em casa. Porque se os pais fazem de um jeito, a escola faz de outra, a criança fica numa visão esquizofrênica de vida. Então, trabalhar também essa relação com os pais é complexo, porque eles não pensam igual, temos filosofias de vida bem diferentes, essa visão de cliente, eu pago, você presta um serviço, é uma relação complicada, porque é verdade, há um lado de cliente, mas a escola trabalha com valores, é um cliente, quanto mais você, por exemplo, quanto o professor menos fala e ele mais orienta e mais ajuda. Então não é porque eu sou um grande orador
que eu sou o melhor professor. Às vezes eu tenho que silenciar-me, calar-me e deixar que o outro fale. E aí eu presto um serviço melhor. Então, não é fácil educar, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque se você percebe, como gestor e educador, que encontra sentido nessa relação, porque você também aprende, você está dentro dessa perspectiva. Isso eu estou aprendendo ao longo da vida, como um projeto de vida, e esse meu projeto ajuda a que outros aprendam, e isso encontra significado e repercussão em mim, torna minha vida muito interessante, e o aluno percebe quando um professor ele está dentro desta dinâmica ou quando ele é um profissional que dá sua aula e vai embora para casa. É lógico que o mínimo que a gente espera de um profissional é que ele faça bem o seu trabalho, mas com um pouquinho de atenção, quando o professor vira educador no sentido mais amplo, é quando ele junta a experiência profissional e toda essa visão ampla de vida. Aí o aluno diz: caramba, você ensina com exemplo, você ensina a coerência entre o que você fala e aquilo que você faz. Quando isso fica, é muito inspirador para o aluno, essa percepção. Por isso que aqueles professores que marcaram cada um de nós, são essas pessoas que faziam essa síntese. Eram Normalmente conheciam bem o assunto, mas eles eram pessoas muito ricas de experiências de vida. E isso passa na relação pedagógica. E é algo que é fundamental. Por isso que a escola, como espaço de encontro, ela é insubstituível para trabalhar com crianças. Então, por exemplo, eu não vejo sentido no homeschooling, mesmo que do ponto de vista de conteúdo, hoje você possa aprender com uma plataforma de casa, não, não faz sentido ter toda a riqueza só nessa solução. Eu acho que se eu se a linha de chegada é conteúdo e saber, É, aí ok, mas tem muito mais. tem mais. Tem muito mais. E essas escolas para projeto de vida, empreendedorismo, Uhum, não somente de negócios, mas assim, líder de mim mesmo, não? sim. Das escolhas, de que eu vou colocar no mundo, isso é algo que nós fazemos socialmente para saber quem nós somos, precisamos Uhum. do outro, não? Por isso que a Também. educação ela não é a preparação para a vida, né? Ela é a própria vida. Nós gostamos muito dessa fala de Sim. John Dewey, não? Tem as duas dimensões. Você prepara para uma vida cada vez mais Uhum. desafiadora, mas você tem que viver hoje. Se preparar, ela é vida. Aprende vivendo, aprende Aprenda fazendo. vivendo. Isso mesmo. Cada vez mais eu penso a importância, né, da real presença no lugar onde a gente está. Então, parte do desafio é querer seguir um currículo ou querer controlar algo, e aí os seres humanos estão no meio e eu quero atropelar, né? E aí passa. E a gente acaba falando, deu um diploma, deu um certificado, e essa pessoa passou pela escola. Mas a escola não é isso, a educação não é isso. Então, quando o professor cita a questão de às vezes a pessoa que mais fez diferença ali foi de modo mais simples, mas ela esteve presente naquele lugar, ela esteve presente com o tempero do currículo, ela esteve presente com as pessoas, ela ouviu, ela olhou, e ali ela fez a diferença. E às vezes, no mundo em que a gente está com pressa sempre, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo, essa presença falta. E nesse momento ela é essencial na escola. A escola é presença e presença marcante. E quando é marcante, marca para a vida. Ou seja, as pessoas guardam a lembrança viva de pessoas que marcaram positivamente. Por isso que ter pessoas que são inspiradoras para crianças talvez o bem mais precioso de uma escola.
e não nos damos conta, às vezes, de como essas pessoas são maravilhosas. E na escola a gente fala muito do teachable moment, né? Não perca o teachable moment, porque às vezes a gente está cumprindo um currículo, aí chega a criança com uma coisa, com uma curiosidade tão. E aí passa. Ah, depois a gente vai falar sobre isso, e não volta naquilo. Então, essa presença de ouvir, de conversar, e ali às vezes é que sai um aprendizado muito mais relevante para hoje e para o futuro, né? Uma das perguntas que a gente tem aqui é: como o currículo pode expressar a cultura e os valores de uma escola indo além da lista de conteúdos? Que é muito disso que a gente estava conversando um falando, pouquinho aqui antes, né? Das disciplinas, uma sequência clara, e aí? E dos valores, acho que tem essa escola. Quando fala em cultura, nós precisamos ter claro quais são os valores que dessa escola, né? Tanto os gestores quanto as pessoas que estão na escola. Vai muito além do currículo, porque existem valores ali que devem estar em conjunto com a família, com o lugar onde que a família que escolheu estar naquela escola ou não, mas que a família tem que estar parte disso. Então, acho que os valores são importantes nisso para que as pessoas possam vivê-los, né, em cultura. É, colocar o currículo em ação, ele implica em quais são as estratégias melhores para que a pessoa aprenda profundamente e a longo prazo, quer dizer, que essa aprendizagem tenha significado para a vida. Então, nós temos uma espécie de contradição que é, de um lado, uma facilidade para ter fontes onde aprender. Ou seja, nunca a sociedade teve tanta facilidade em aprender. Hoje você tem vídeos sobre qualquer assunto, entra no YouTube, sobre qualquer... Você tem cursos e tudo, tem materiais, tem pessoas que... Ok. Então, hoje tem a inteligência artificial, você pergunta e dialoga sobre qualquer assunto. Então, é muito fácil hoje aprender. Formalmente num currículo, informalmente cada um. Agora, o aprender, ele exige, por isso que é um currículo, ele exige, primeiro, ser desafiado, ou seja, ir além. Você recebe uma informação, você tem que provocar, tem que questionar, tem que validar aquela informação, tem que escolher, tem que aplicar. Então, a escola, ela vinha durante muitas décadas focada em ensinar coisas. E o conteúdos curriculares de cada área, e organizou isso muito bem. Mas hoje tudo isso está meio que disponível em qualquer lugar. Então, o fundamental da escola não é informação, embora ela esteja aí, claro que é a matéria-prima. É como você faz que a pessoa aprenda a partir dessa facilidade sem cair na tentação de achar, porque está aí ao lado e eu consigo fazer uma síntese rápida, que eu já aprendi. Como é que eu aprendo? E é o que as ciências nos dizem, que você aprende quando você é desafiado, quando você é investigador, quando você segue uma trilha que é pessoal e ao mesmo tempo você aprende com os outros, quando você experimenta na prática, quando você resolve problemas. Então, todo esse trabalho que eu venho assim, percebendo há muitos anos, por que as metodologias ativas são importantes, não é pensando nelas só, é porque elas te ajudam a que a aprendizagem ela se torne marcante, importante e replicável. Ou seja, de alguma forma, aquilo que você fez aqui, um projeto que você desenvolveu aqui, te cria uma espécie de metaconhecimento, assim, que você uma competência que você vai desenvolver depois em outras situações que aparentemente não tem nada a ver. Então, o aprender a aprender e dentro de visões, claro, de valores e tal, ela é fundamental. Então, a escola, ela não precisa ser especialista em conteúdo em primeiro lugar, embora ele também é importante. Mas é como esse conteúdo é apropriado de uma forma que não seja muito segmentada, porque a vida ela é interdisciplinar, tudo se junta, Conectada. tudo conectado, e
aplicado. Então, a escola que resolve problemas, por exemplo, as escolas interessantes, algumas que eu vi que desenvolvem projetos, por exemplo, de solucionar problemas da comunidade, sabe? Problemas do entorno, e que tem uma política em que esses problemas cheguem até a escola e as coordenações, eles escolhem algumas desses problemas para que se tornem projetos que vão resolver depois, solucionar alguns desses problemas. Isso cria uma visibilidade para o aluno de por que eu estou aprendendo. Porque o que aprendo também é útil. Eu não só aprendo para mim, eu aprendo a resolver problemas demais. Então, a escola aberta para a comunidade não é um slogan. Quando ela mostra essa interligação entre a escola que aprende e que ajuda a que a sociedade esteja melhor. Então, veja, o currículo, quando eu falei das camadas de currículo que nós vamos colocando no sentido do currículo, como vai se ampliando, é porque há momentos em que nós focamos em algumas dimensões. Por exemplo, agora estamos falando, bom, como usar todo esse mundo digital para aprender de verdade e não ficar presos a uma facilidade de soluções, a usar o copiar e colar. Mas ao mesmo tempo, como obter um potencial. É uma maravilha poder ter isso que eu nunca tive quando era criança. Eu gostaria hoje de que minha escola ela era tão analógica comparado com hoje, mas nós não tínhamos a tentação que hoje uma criança tem de achar que tudo é fácil. Na última hora eu vou lá no ChatGPT, resolvo e me saio bem. Porque são muitas camadas e como pensando um pouco na metáfora da culinária, já que antes apareceu, é a sensibilidade para juntar todos os ingredientes é que torna a escola uma escola realmente inovadora, inspiradora e útil socialmente. Eu penso muito no como também. Então, quando eu penso no currículo vivo, e eu ando pelos corredores, o meu olhar sempre é o que é que o aluno está fazendo de fato, o que ele está pensando, que nível de pensamento, que nível de curiosidade. O aluno está enxergando o trajetória da aprendizagem ou está achando que alguém está dando? Então, o aluno sabe que ele sabia, o que ele quer saber, que ele está aprendendo, o aluno está se questionando. E nossa escola colocamos muito onde que nós conseguimos ver essas evidências, porque precisamos ver as evidências disso. Agora, nós temos uma fala que é muito a provocação, o desafio. Nós aprendemos quando erramos. Então, se o desafio é tão simples que eu não erro, não aprendi. É dificilmente falar que eu aprendi a aplicar alguma coisa que eu não cheguei a um desafio. Então, nós falamos, erro é um convite para aprendizagem. Quer dizer que eu aprendi que desse jeito não deu certo ainda. Uhum. Que é uma mentalidade de mindset que nós queremos que os alunos aprendam nessa busca. E aí, eu concordo muito da escola buscar soluções reais, mas também provoca e promove um olhar quais são os problemas. Uhum. Então, se eu fosse colocar o futuro com AI, informações, etc., é como ser melhores humanos, olhando o todo. Quais são as perguntas que nós deveríamos estar fazendo? Quais são os problemas que nós deveríamos estar resolvendo? E como que a minha vontade de desafiar para ir atrás dessas soluções? E aí, para nós, assim, olhando essa colaboração, pensamento crítico, cidadania, é essa vontade que nós queremos. Então, se o aluno não tem dúvida, não tem curiosidade, se não se inquieta, se não se provoca
de que, de fato, olha, eu gostaria que algo fosse diferente. Então, os pequenos diálogos na escola normalmente são sobre esporte e parquinho, né? Falando da bola, disso, mas assim, chegar com o problema e chegar com soluções, pensando Uhum. nas regras da vida, pensando nos outros. Esses são momentos, teachable moments, são momentos que são marcantes, porque eles são protagonistas. Eles sabem ir ao encontro da aprendizagem, mas é um encontro baseado numa curiosidade, é um desafio. E às vezes na escola tu fica tudo tão programado que eles não aprendem de ser incomodados. Não, para mim, o momento que eu percebi qual era meu papel de educador foi numa apresentação de projetos de alunos, um projeto que eu fiz com alunos de 9º ano na época, a 8ª série na época, e que eles apresentaram uma peça que era sobre mídia, crítica da mídia. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, estavam os pais, estava todo mundo, e foi aplaudido. Eu estava olhando e eu aplaudi. E aí os alunos me perguntaram no palco: "E o professor, o que que achou e tal?" Eu disse: "Nossa, maravilhoso, foi muito bom, gostei muito", e daí expliquei e tal. Aí no meio da coisa comecei a perguntar. Era festa já, todo mundo lá, nota 10, que bom. Eu disse: "O que que vocês aprenderam? O que que vocês fariam diferente agora?" E aí comecei a fazer perguntas, e os alunos, claro, diante dos pais, "Mas você não gostou? Não." Eu disse: "Eu gostei, mas..." Eu insisti na pergunta, e o malestar dos alunos foi: se era bom, se mereceu 10, por que que você faz perguntas? É porque vocês agora, entendem, vocês estão num patamar diferente, e você tem que colocar novas perguntas. Então, na verdade, não é só o erro nos leva, mas independente de se você aprende através do erro, você chega a um outro patamar. E esse patamar não é o último. Porque na hora que é como você subir num prédio, você vai do primeiro, segundo andar. Quando você chega, sei lá, no 5º andar, você tem uma vista diferente. Então, o processo de descoberta, ele é infinito, porque sempre você vai tornando mais complexa essa descoberta. Então, educar é um pouco como um novelo que você puxa um fio, mas ele vai, isso vai levando a outro fio, e é interminável. Então, eu percebi, o papel do professor é, de um lado, incentivar a aprendizagem ativa. Quando o aluno diz: "Nossa, descobri uma coisa", ele está satisfeito, que maravilha, aí você o provoca. Diz: "Olha, o que você aprendeu? O que que agora você enxerga diferente de como você estava alguns meses atrás?" E aí, então, você de um lado sempre estimula, acolhe, provoca, e do outro lado provoca. Então o professor não precisa ser só bonzinho, passar a mão no aluno, dar nota 10. Você faz isso de um lado, e do outro lado você diz: "Não, olha." E aí depois você mostra onde você estava aqui, onde você está agora. Eu lembro que falava, um dos projetos era ver filmes. Onde você estava quando via filmes no começo, que filmes você via, que filmes você consegue enxergar agora no fim do ano. Aí ele percebe a evolução que teve no repertório, na capacidade de análise. Esse é o papel do professor, por isso é ajudá-lo a ir além. E é maravilhoso quando você percebe que isso acontece e que é uma coisa intencional também. Por isso que é o currículo. Então precisa de professores, de pessoas experientes que te ajudem nessa trajetória, e que façam isso com cuidado, com carinho de um lado e com perguntas profundas. E nós não estamos preparando os nossos professores para isso. Nossa formação é o outro lado. Nós não achamos muitos professores dentro desta dinâmica, e isso é um pouco preocupante, porque estamos falando de coisas muito bonitas,
e nos faltam as pessoas que vão fazer isso. E por isso que, por mais que desenhemos currículos e propostas de escola inovadora, muito interessante no papel, quem faz isso depois é o cotidiano da gestão, da docência, da interação, e aí onde às vezes costumamos Sim. falhar. Trazer um exemplo prático aqui, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa. Da mesma forma que a gente estimula com os nossos alunos as perguntas, as curiosidades e o aprendizado ao longo da vida, o tempo todo, a gente também faz isso com os nossos professores, porque entendemos que não viemos prontos da universidade, nem estaremos prontos, né? Estamos eternamente em formação. Esses dias uma professora de ciências me procurou, falou, eu tenho um experimento para fazer, eu vou trazer com um problema para os alunos resolverem e quero, né, eles vão precisar aprender isso, isso e isso para esse experimento, mas eu queria trazer de uma forma que eles se engajassem. Falei, excelente. Falei, e você tem 1000 maneiras de fazer um experimento. Você pode simplesmente entregar e seguir tal qual uma receita, e muitas vezes a gente tem o pensamento de que isso é autonomia, né? Eu entreguei o passo a passo para o aluno, mas eles já estão num patamar ali, num passo de que eles conseguem seguir instruções sozinhos, não são alunos muito novos. Falei, você pode entregar o problema, diferentes materiais, diferentes recursos, dividi-los em grupos com diferentes papéis, e cada grupo vai pensar em soluções diferentes. Ela pensou, mas e se eles vierem com uma pergunta muito diferente daquela que eu trouxe? Falei, qual é o problema deles virem com uma pergunta muito diferente daquela que você trouxe? Ela parou, pensou. Falei, é verdade, não tem problema nenhum, eu vou ter ensinado aquilo que eu precisava ensinar e alguns vão conseguir ir além. E eles vão trocar entre eles aquilo que eles fizeram. Então, o aprendizado ele é coletivo, ele está acontecendo a partir das novas perguntas, não só de um passo a passo que eu entreguei como professora. Aí eu falei, é isso aí. É isso aí. É onde estamos. E a gente fala sempre, né? A questão é que quem escolheu ser professor hoje teve um tipo de educação que não foi esse tipo de educação, né? Veio com muito mais passivo. Então, é desafiador, tem que querer, gostar de aprender, e é desafiador mesmo fazer diferente. E às vezes a né? vontade do controle, eu sei que eles estão seguindo esse passo a passo. Agora ali nos grupos eu não sei exatamente o que está acontecendo. Controle e evidências, não? Então, estamos acostumados a ter evidências que os pais conseguem entender, que está facilmente avaliado pelo aluno. Então, quanto que o aluno consegue enxergar que evoluiu, o aluno está sempre perguntando, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Porque quer ir bem. Então, esse quer ir bem, mas às vezes nós fechamos a forma que nós podemos fazer essa performance, esse desempenho. Se nós abrimos as possibilidades, eles são mais criativos. E aí, agora, nós temos que trabalhar qual é a evidência que o pai enxerga desse processo. Também. Porque às vezes o que limite o professor de tudo que nós estamos falando é a nota, as evidências simples, vai passar ao longo do ano, seu pai conseguiu ver se realmente teve esse progresso ou não. E muitas das coisas que estamos falando, o progresso, ela não é tão fácil, tangível. É mais relatos que você coloca, são até mind maps, desenhos que os alunos fazem que mostram essa evolução. Mas isso que também é difícil para o pai, porque o papai tá fazendo alguma coisa? Alguma coisa que, preencheu apostila, conseguiu fazer o nota X na prova. O caderno tá lotado. Depende do que foi pedido na prova. Depois, como foi esse experimento? Tem experimento? Fez por experimento. Ok, aprendeu a seguir ordens. Mas não pensou fazer hipótese de método científico. Então, isso também é uma complexidade de como mostrar esse processo. Até para a professor celebrar, para o aluno celebrar, para os pais celebrarem. Então, tem que achar essas maneiras de evidenciar isso. Uma parte, as tecnologias hoje, elas são úteis para mostrar evidências. Você tem um trabalho de grupo. Você tem hoje aplicativos, mesmo do ChatGPT e outros, em que você pode
por exemplo, gravar uma reunião, quem fala o que aluno participa, você tem todo relatos que antes você precisava de alguém tomando nota, Os e roteiros, assim, para o que eu queria dizer é, nós temos que deixar evidências, mostrar também como foi qual era a proposta, como foi o andamento, aonde chegamos, porque a escola também tem uma responsabilidade social. Agora, me preocupa quando você tem muitas escolas, hoje eu vejo que elas estão buscando evidências a partir de certos critérios. Por exemplo, é muito comum escolas que focam muito em ensino de matemática e de português, porque isso vai ser avaliado na prova, sei lá, SAEB, várias avaliações nacionais. Isso em muitas escolas públicas acontece, secretarias que focam muito em determinadas recortes do currículo, porque depois isso vai ter melhores resultados. E às vezes a escola diz, não, está indo muito bem no ranking, ela é muito boa, ficou em primeiro lugar. Em quê? Em ensino de matemática e de português. É importante, mas às vezes faltam outras dimensões que não são tão valorizadas, e a sociedade se deslumbra, diz, olha, as melhores escolas, o ranking, e esse ranking, ele tem um pouco de marketing por trás, porque isso, claro, que é usado para dizer, nós colocamos esses alunos depois das melhores universidades, foram as melhores, nós subimos nos resultados das avaliações governamentais, e temos que ter avaliação, temos que ter alguns parâmetros, mas não podem ser os que definam a filosofia da escola. E é uma tentação hoje ir um pouco por aí. uma tentação forte, porque é fácil. É, E aí parece que você chega lá rápido, se você foca nisso. isso. É uma fala que eu tenho na escola que nós podemos focar rapidamente nisso, mas não temos a responsabilidade de trabalhar outras coisas Claro. que não dá nem supletivo. Se eu não trabalho no infantil certas coisas, não dá, você não volta atrás. É verdade. É a formação mesmo dessa potencial dessa pessoa, muito pouco vai ser se leu ou escreveu rápido. Uhum. Agora, como que ela divide, como que ela pensa, como que ela cria contextos, como ela sabe experimentar, como ela se relaciona, esse dá contexto para ler para o resto da vida. É verdade. Então, essas competências básicas, assim, quem trabalha com educação infantil, ensino fundamental, principalmente, ele está colocando esses cimentos para a vida. Então, é uma etapa muito delicada, muito importante, e que precisa de pessoas muito capacitadas, e que a tecnologia aí não dá conta. Quer dizer, não é a tecnologia aí. Depois, sim, ensino médio, superior, você pode usar muito mais tecnologia, não só, mas você pode ter um papel da tecnologia muito mais forte a partir desse desenvolvimento das competências humanas que você construiu no começo. Mas, como você falou, Sara, se no começo isso for descuidado, custa muito mais recuperar. Eu não digo que não recupera, porque na vida nós conseguimos recuperar, mas com Sim. muito mais dificuldade. É como se você não aprende língua de pequeno, língua Sim. estrangeira, e a falar e escrever bem. Depois você pode corrigir isso, mas custa muito mais do que no tempo certo. Quando eu falo não tem supletivo, que não tem um conserto rápido, né? Porque eu foco numa coisa, priorizo e dá uma intencionalidade para algo que eu chego rapidamente a um resultado. E eu acho que depois dessas outras coisas, eu faço um enxerto. E eu não faço um enxerto disso. Não. Bom, gente, como toda boa conversa, saio daqui com muitos insights e com muitas novas perguntas, o que é muito bom. E vou terminar com um desafio. Vou começar aqui com a Juliana, depois para a Sara e a gente fecha com o Moran, que é falar em uma ou duas palavras, hein? Tá. Se vocês pudessem escolher uma ou duas palavras ou ideia para definir o currículo que desejam para o futuro, qual seria?
sentido, relevância e integração. Muito bom. Sara? Acho que vai no mesmo sentido de interdisciplinaridade e de focar nesse lado humano, porque a tecnologia vai nos dar as outras coisas. Não que nós não temos que pensar nisso, mas esse lado humano é importante. Um currículo integral no sentido amplo, que integre tudo e que desenvolva o sentido da vida e da consciência das pessoas. Muito obrigada a todos e muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Se você tem algum dilema ou algo que gostaria de ouvir no nosso podcast, comente, por favor. Até logo!